é a lei do plantio e da semeadura. Você não vai colher agora, você plantou agora, só que daqui a pouco você vai colher. E na hora que você tiver que colher, seja bom ou seja ruim, vai chegar a época, você vai colher. E pode ser que você vai colher isso daqui no dia do grande julgamento. Na lei da natureza, na lei da física, na lei dos homens, você rouba, imediatamente você vai preso. Na lei da física, se eu pular daqui, posso machucar minha perna, imediatamente. Na lei da física, se eu colocar a mão no fogo ali, ó, queima a mão na hora. Mas na lei de Deus, ele vai só anotando na cadernetinha ali, ó, só dia do julgamento, anota aí, anjo, ó, dormiu no culto, pode colocar aí. Agora vocês acordaram, né? Ó, falou mal do pastor Rubens, anota aí, vai anotando aí. Aí quando chegar o dia do julgamento, você vai lá todo contente, eu ia para a igreja todo domingo. Aí eu lê aí, anjo, o que ele fez aí. Aí você vai ficar assim, ó, meu Deus. Sorte sua que ficou firme com Jesus, que Jesus vai pegar a sua sentença de condenação, vai rasgar assim e falar assim, esse daí está pago, Pai, porque ele ficou firme comigo até o fim. Porque pecar, todos nós pecamos, queridos, né? Mas graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida de Jesus Cristo, que entregou a sua vida por mim e por você. E é por isso que eu estou falando tudo isso para você ficar firme com Jesus. Pastor, mas eu estou pecando demais, Jesus não vai mais querer saber de mim. Querido, fica pecando mesmo, mas não larga de Jesus, porque Ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto você está com Ele, Ele está lá batendo em você, a palavra está falando e você vai se arrepender. Agora, se você está pecando e você se afasta dEle, perdição total para você, viu? Porque sem Deus não há salvação. Então é isso, queridos, quando nós transgredimos algumas leis, a colheita é imediata, mas quando nós transgredimos a lei de Deus, a colheita ela vem depois, e ela vem salgada, porque tem juros, multa, correção e juros compostos ainda, então você vai pagar caro. Então, né, as escrituras não dizem que toda vez que nós pecamos, vem um anjo de Deus e vai lá e fala assim, você pecou, toma na sua cara aqui, não. Ele só anota lá e um dia você vai pagar por isso. Então, ninguém, exatamente ninguém, pode escapar da ira de Deus. Sabe, queridos, nós nunca estivemos tão próximos do arrebatamento. Não vou falar de escatologia aqui, mas nós vemos muitos sinais acontecendo, né? Quem aqui ouviu falar de uma guerra na última semana? Qualquer guerra. Guerra na Ucrânia, né? Com a Rússia, né? Guerra, pai contra filho, filho contra pai, terremotos, furacões, rumores de guerra, tudo isso você ouviu falar, e a gente tem ouvido isso por muitos anos, então tudo isso está para acontecer, né? Agora, queridos, é tempo de pregar mensagem de arrependimento. Pastor, mas é muito chato mensagem de arrependimento, mas é a hora de pregar o arrependimento, porque Jesus está às portas, Ele voltará, Ele não está voltando, Ele voltará, pode ser hoje, pode ser amanhã, e se nós não se arrepender, queridos, Jesus vai ter que te julgar, e Ele vai ter que te julgar com retidão. Então, se nós fizermos dessa igreja uma palavra que não inclui essa palavra dura, essa palavra de inferno, essa palavra de que Deus, né, ele é justo, se for só melzinho na chupeta, água com açúcar aqui, é muito legal de ouvir, mas isso daí não te salva. Se você não ouvir falar sobre céu e sobre inferno, sobre justiça, sobre o juízo de Deus, talvez você não se arrependa, queridos. Pastor, mas o amor de Deus, Ele é muito grande. Ele é, por isso que Ele mandou eu aqui falar para você, sobre essa mensagem, sobre a vida do rico e de Lázaro. Sabe, muitas vezes nós queremos negar a existência do inferno. Pastor, mas o inferno não existe. Se você nega o inferno, queridos, você está negando a obra de Jesus, porque Ele veio aqui para nos livrar, né, do pecado que nos leva para o inferno. Pastor, eu não acredito que Jesus mandaria alguém para o inferno. Mandaria e vai mandar. E se a gente não tomar jeito aqui, queridos, a gente que não vigia aqui, né? Jesus ensinou na parábola do rico e de Lázaro que imediatamente os incrédulos vão para o inferno, e lá eles serão atormentados. E por que eu coloquei isso daqui, queridos? Porque o inferno é um lugar de sofrimento intenso. Segundo a Bíblia, ele serve de habitação para aqueles que foram condenados ao castigo eterno.
Deus criou o inferno. Como é, pastor? O inferno não é de Satanás? Nada é de Satanás. O inferno é de Deus. O inferno foi criado por Deus para habitar, foi criado, né, para o demônio e os seus, a besta do Apocalipse, né, e todos os demônios habitarem no inferno. Mas aqueles que foram incrédulos também vão habitar no inferno, junto com essas criaturas aí. E por que falar de inferno, queridos? Por que eu estou falando de inferno essa noite? Primeiro eu não queria falar, mas eu tenho que falar. Porque nós merecíamos, todos nós, eu, você, todos nós merecíamos o inferno. Todos nós já estávamos condenados. Aí Deus olhou lá do céu e falou assim, olha, eu enviei os profetas, né? Eu tentei salvar o meu povo, eu estive com Moisés, eu tentei de tudo com aquele povo, mas eles não quiseram saber de mim. Então eu vou parar de enviar e eu mesmo vou lá. Aí ele pegou e veio aqui, né? Porque Deus, ele é 3 em 1, né? Ele é Pai, o Filho e o Espírito Santo, que formam um só Deus. Então aqui ele veio na figura de Jesus Cristo. Se tornou homem, precisou nascer, precisou ser criado, precisou aprender. E quando adulto ele foi assumir o seu ministério, ele passou por tudo aquilo que nós já sabemos. Por sofrimento, por humilhação, foi cuspido, foi morto, foi sepultado, foi crucificado, sangrou até a morte, por mim e por você. E Deus fez toda essa obra, queridos, para evitar que eu e você fôssemos para o inferno. Por quê, pastor? Porque era necessário, queridos, que toda a lei fosse cumprida. A lei, ela tem 10 mandamentos, que foram dados para Moisés lá no Monte Sinai. E tem mais os mandamentos de Levítico, totalizando 613 mandamentos. Quem é que consegue cumprir um mandamento? Eu cumpro os 10 mandamentos. Será que se eu for olhar mesmo para a sua vida, com uma lupa desse tamanho, você cumpre os 10 mandamentos? Aqui que você cumpre nada. Você não consegue cumprir um mandamento, quanto mais 613. Então Deus olhou para nós e falou, olha, na minha imensa misericórdia eu vou mandar o meu filho lá. E ele vai lá como homem, porque o homem tem que pagar por isso. E ele vai lá e ele vai cumprir todos os mandamentos, toda a lei e todos os profetas, para que todos aqueles homens sejam salvos. Então, queridos, Deus, ele não vai aceitar de forma nenhuma que ele mandou o filho dele aqui, e ele teve que virar a cara para o filho dele, quando o filho dele estava clamando, pai, afasta de mim esse cálice. O filho estava pedindo ajuda e o pai teve que virar a cara e deixar o filho dele morrer e ser crucificado. Isso foi um preço muito alto, até mesmo para Deus. E quando for o dia do julgamento, queridos, Deus não vai deixar passar barato. Então, o conselho que eu te dou, queridos, fica firme com Jesus. Nós temos Jesus. Ele fez por amor, Ele não te cobra nada por isso, é de graça, nós vivemos a época da graça. Então não desvalorize a obra de Deus, não é um conto da carochinha, não foi alguém que inventou essa história, tudo isso aconteceu de verdade, há 2025 anos atrás, quando Ele nasceu e aos 33 anos Ele foi crucificado. E nós temos a mania de desvalorizar, não pastor, mas o legal mesmo, eu quero ver profecia, eu quero ver milagres, eu quero ver o poder de Deus. Quem tem todo o poder e toda a autoridade é Jesus, aquele que morreu na cruz por mim e por você. E você não consegue valorizar isso. Primeira oportunidade que você tem, você abandona, você não quer saber de Jesus. Pastor, como que é o inferno, pastor? Eu vou falar aqui, talvez você queira ir para lá, né? Vou falar para você como é. É o lugar de castigo constante, não cessando nem de noite e nem de dia. Coloca aí, Vivi, Apocalipse 20:10. Vamos ler. Apocalipse 20:10. Eu gostei desse fogo que estava aí. E o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para sempre. Você quer ir para lá? Aí é com você. Coloca agora Apocalipse 21:8. É o lago de fogo que arde com enxofre.
Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ninguém quer ir para aí, queridos. Você não quer ir para aí, mas o que você está fazendo para não ir para aí? Você sabe o que o rico fez para não ir para aí? Nada. Será que você está fazendo nada também? Se você não estiver fazendo nada, está aí. Agora coloca, Vivi, por favor, Mateus 24, 51. Mateus 24, 51, por favor. E separar-los-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali havendo pranto e ranger de dentes. Sabe, você acha que está sofrendo aqui? Se você for para o inferno, queridos, você vai falar assim, que saudade da terra. É muito pior. Então, queridos, se você acha que aqui é sofrimento, não queira passar por isso. Pastor, e onde fica o inferno? É lá embaixo da terra? Eu não sei se é embaixo da terra, queridos. As pessoas costumam apontar para baixo, e falar lá é o inferno, né? Nós não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que o inferno, ele está no final de uma vida de um homem sem Deus. O homem que rejeita o Filho de Deus, que não vive como Jesus ordenou que ele viva, que não aceita o perdão eterno de Deus. A mensagem, ela tem sido pregada, arrependei-vos, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Quem crer e for batizado será salvo. Busque primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí a gente inverte tudo, a gente busca as demais coisas primeiro. A gente fala que esse negócio de Jesus é conto da carochinha. Vai bobeando, queridos, vai bobeando que você vai ver. A palavra em Mateus 25, 41 diz assim: então dirá também aos que tiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pastor, mas eu frequentei a igreja por um bom tempo, e depois eu saí, depois eu não quis mais saber, mas em teu nome eu pregava, em teu nome eu tocava no louvor, em teu nome eu era da mídia, em teu nome eu era diácono, em teu nome eu era intercessor. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Você quer ouvir isso? Eu não quero ouvir isso. Você tem servido a Deus com fidelidade? Você tem se afastado do pecado? Porque nesse momento aqui, no momento do grande juízo de Deus, Ele está como juiz. E aí? O que vai ser? Vai ser a vida do rico ou vai ser a vida de Lázaro? Uma vida de sofrimento, mas com Deus, ou uma vida de diversão sem Deus? Pastor, quem estará no inferno? Nós lemos ali, vai estar o Satanás, vai estar o anticristo, vai estar o falso profeta, vai estar os anjos caídos, né? Lembra lá que a terça parte dos anjos caíram lá quando eles se rebelaram contra Deus? Vai estar essa terça parte dos anjos, que hoje são conhecidos como demônios. Vai estar Judas Iscariotes, ó, oportunidade de conhecer um discípulo. Você não sempre quis conhecer um discípulo de Cristo? Judas está lá. A palavra fala que ele é o filho da perdição. Pode conhecer Judas lá. Você pode até pedir umas moedinhas de prata para ele lá. 100% de todos aqueles que não receberam Cristo como seu único, suficiente, exclusivo, fiel, salvador e redentor pessoal da sua vida, estão lá. Pastor, mas para buscar Jesus tem que ser perfeito. Não, isso aqui é um hospital. Cada um tem um problema, inclusive eu aqui, queridos. Todos nós carecemos e precisamos de Deus. Nós não somos nada sem Deus, nós precisamos totalmente de Deus. Só que você precisa ser humilde, você precisa reconhecer de que sem Deus você não é nada. Ah, pastor, mas tem uns que sabem mais, outros sabem menos. Uns que sabem mais que se esforçam mais, que se você esforçar, você fica melhor do que ele. Sabe, para de pôr desculpa. A gente fica pondo desculpa para tudo. Ah, eu não vou porque eu não sei fazer bem, eu não sei tocar igual o John aqui, né? Então eu não me aventuro de tocar teclado. Estou me aventurando de tocar bateria, que eu tenho um cara que toca bateria, mas um dia eu vou tocar, não tenho pressa. O professor está me ensinando ali, um dia, daqui 1 ano, daqui 10 anos, um dia chega lá, não chega aí, Ítalo? Então, o professor falou, está falado. Se esforça para servir ao Senhor.
Sabe, tudo que tem para fazer na obra de Deus, você pensa que é isso aqui só. Eu não sei pregar, eu não sei louvar, então não sirvo ao Senhor. Não, tem muita coisa que você pode fazer. Esse rico aqui, ele podia ter amado aquele homem que estava comendo as migalhas. Ele podia ter tido misericórdia do seu próximo. Você tem tido misericórdia do seu próximo? Ou você tem tacado pedra no seu próximo? Mas eu não gostei do que ele falou. Tudo bem, não tem problema, pede perdão, conversa, tudo se resolve. Não precisa tacar pedra nas pessoas. Pastor, o que tudo isso tem a ver comigo e com você? Absolutamente tudo, queridos. É uma questão de vida ou de morte. E de tempos em tempos você vai ouvir uma mensagem nessa igreja aqui, porque essa igreja aqui é uma igreja séria. É uma igreja que prega a palavra de Deus, seja ela para agradar, seja ela para fazer o que for, para produzir o efeito para o qual ela foi enviada. A palavra em João 15,6 diz assim: disse-lhe Jesus, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Você está em Jesus? A semelhança do ramo, e secará, e os apanham e lançam no fogo e queimam. Se você não estiver firme com Jesus, vão te lançar no fogo e você vai ser queimado. O céu, queridos, é o lugar onde você precisa decidir estar. Para você ir para o céu, é muito difícil. Por quê, pastor? Porque você tem que decidir. E não é só você levantar a mão e falar assim, eu quero ser batizado, aí batiza e pronto. Não, você vai ser batizado, ali começa a sua caminhada, ali é o início, você tem que ser batizado. Só que ali você tem que decidir andar com Cristo, aí você começa todo animado, aí você começa a tropeçar, os outros começam a bater em você, os outros começam a falar mal de você, sabe? A vida começa a ficar difícil, e aí? Você vai parar e voltar atrás ou você vai continuar? Sabe por quê, queridos? Quando nós morremos, né? E Deus o livre, a gente chega lá e não conseguir ficar firme com Cristo. Aí Ele vai falar assim, por que você não ficou firme com meu filho, Jesus? Por que você não ficou firme comigo? Aí você vai falar assim, aquela igreja lá o povo falava muito mal. Ele vai falar assim, nossa, né, você deve ter sofrido. Fala mal, é difícil, né? Aí vai chamar um lá e falar assim, tá vendo isso aqui, ó? Ele foi colocado numa arena de leões lá em Roma. Ele foi mastigado vivo pelos leões. Foi mais difícil para ele ou mais difícil para você? Você vai tomar um tapa na cara de Deus. Você vai ver Deus falar isso para você. Então, queridos, infelizmente, alguns já decidiram. Alguns são incrédulos e ponto final, e está decidido. Mas nós temos que pregar a palavra para eles. Nós temos que falar de Jesus, né? Nós temos que lançar a palavra, e quem vai convencê-los é o Espírito Santo de Deus. Aqueles que acham que a Bíblia é conto da carochinha, aqueles que falam, não, eu só acredito na ciência. Mal sabem eles que Jesus é o maior cientista que já existiu. Lá em Apocalipse 20, 11 ao 15, eu vou ler um pedacinho aqui, porque eu acho que não dá tempo de ler tudo. Diz assim, eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Pausa aqui. Lembra que eu falei que o anjo está anotando tudo que você faz? Continua pecando. E deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Outra pausa. Deus vai buscar aquele que morreu, que está lá no inferno, e vai falar para ele, você foi julgado para o inferno por causa disso. E não tem como você mentir na presença de Deus. Continuando. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, onde é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, do 1 ao 15. Sabe, onde que seu nome está escrito? Seu nome está escrito no livro da vida? Ou seu nome não está lá? Pastor, Deus está presente no inferno? A palavra diz que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas Deus está no inferno? Está lá não para te proteger, como Ele está hoje aqui, como Ele está no céu. Mas foi Ele que criou, Ele pode estar em qualquer lugar. Então, o Satanás, ele não controla o inferno? Não.
Eu falei, o inferno foi criado por Deus, para os demônios e os anjos caídos. E aqueles que não querem saber de Deus serão lançados para lá. Mas por outro lado, Deus tem o céu, queridos. Onde está Deus, os anjos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui com a gente, Ele vai subir com a gente também. Não tem lugar melhor para você estar do que na presença de Deus. E por que você não está firme com Deus? Por que você peca de propósito? Sabe, o pecado na nossa vida tem que ser raridade, tem que ser um escorregão, um negócio que não deu para evitar. Você se volta para Deus e pede perdão. Diferença entre Judas e Pedro. Judas pecou, mas ele não teve a humildade de chegar aos pés de Jesus e falar, Senhor, eu pequei contra ti. Mas Pedro teve. Pedro se voltou para Jesus e continuou e pregou a palavra de Deus e morreu de forma terrível por causa do amor da palavra de Deus. E você aqui, a pessoa faz uma cara feia para você, já não presta mais, vou largar esse negócio de evangelho. Repense essas coisas na sua vida. Pastor, existe uma maneira de escapar do inferno? Eu nunca ouvi a palavra, eu estou ouvindo a palavra hoje, e eu não sei o que fazer, não quero ir para esse lugar que o Senhor falou, e não, o Senhor mostrou no telão um foguinho ali, eu não quero ir para aquele lugar não, eu não quero queimar não. Sim, queridos, existe uma forma de você escapar do inferno hoje, e o nome dessa forma é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pode ser que você se enquadre nisso que você falou, mas se você se arrepender agora, e falar, eu quero esse Jesus na minha vida, eu não vou largar nunca mais de Jesus, Ele pode te libertar do inferno. A palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a Ele seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê em Jesus? Olha, a pessoa ficou com medo de ir para o inferno, levantou tudo a mão, hein? Meu Deus do céu. Deus criou o homem, o primeiro homem, esse homem pecou contra Deus. E todos nós somos raízes desse homem, chamado Adão. E nós já nascemos em pecado, todos nós somos pecadores. A palavra fala, pois todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E só tem um jeito de você se reconciliar com Deus, e através de Jesus Cristo. E muita gente, queridos, por orgulho, por ignorância, nunca ouviu falar, não quer saber de Jesus, fala, não, esse negócio é de crente. Eu estava conversando com um senhor hoje, ele estava dando um curso para a gente lá. Ele fala vários idiomas, ele viaja por todo o mundo, ele saiu hoje da prefeitura lá, ele vai para Hong Kong. Ele sabe falar todas as línguas, chinês, japonês, espanhol, inglês e tal. E eu perguntei para ele, amigo, qual que é a sua crença? Você crê em alguma coisa? Não, eu não creio não, eu creio em mim. O que eu fizer é o que está feito. Sabe, queridos, um homem tão inteligente, um homem tão rico, se ele não se arrepender, você sabe para onde que ele vai. Então, não deixe ser enganado pela sua sabedoria. Não, pastor, mas eu sou o melhor programador do mundo, eu sou melhor que o Zuckerberg, eu vou ficar muito rico. Você vai mesmo, mas quantos anos você vai viver? 100? 120? 150? Acho que nem tem 150. Depois é uma eternidade. E essa eternidade, onde que você vai passar? Com Deus ou sem Deus? Pastor, quem vai para o inferno? Aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, aqueles que rejeitaram o perdão que Deus dá pela sua graça. Pastor, Deus é justo em mandar as pessoas para o inferno? Com certeza, eu expliquei para vocês aqui, Ele é justo, misericordioso e tardio em irar-se. Ele oferece salvação e perdão a todos que se arrependem e creem em Jesus. Sabe por quê? Porque Ele mandou pregar essa palavra para você se arrepender. A escolha de ir ou não ir para o inferno é sua, você que decide. O pastor está pregando se tiver alguma visita para ela aceitar Jesus. Não, eu estou pregando para mim, eu estou pregando para você que já é crente, para você não se desviar, para você não dizer que está cansado, sair da presença de Deus, ficar com mimimi. Que desculpa que você vai dar na presença de Deus quando Ele mostrar lá os discípulos que foram decapitados, que foram queimados, que foram colocados no óleo quente, que foram acesos como tocha viva no jardim de Nero.
O que você vai falar para Deus? Não tem desculpa, queridos, não tem desculpa. Então eu quero trazer isso à sua memória, sabe? Quero trazer isso à sua memória. Pastor, eu quero saber de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a porta. Ele diz assim, lá em João 10:9, eu sou a porta. Você só pode ir para o céu por Jesus, só Ele é a porta. Não tem a Cida, não tem o outro, não pode falar, só Jesus, é só Jesus. Está gravado aí, né? Então não pode falar. Então ele diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e achará pastagens. O que ele está nos oferecendo, queridos, é algo que não tem como pagar. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, Jesus é a porta da salvação. Existe porta que prende e te conduz à escravidão, mas existem portas que te libertam. Às vezes você está preso aí nesse mundo, não pastor, mas eu quero ser livre, esse negócio de crente prende a gente. Você acha que prende? Quem é mais livre? Eu que posso escolher fumar ou não fumar, ou o cara que já é fumante, que não consegue largar o vício? Sabe, eu tenho um parente que ele usa drogas lá, ele usa crack, sei lá o que ele usa lá, e assim, ele rouba tudo na casa dele, os vizinhos, tudo. Se ele vê uma roupa no varal, cueca lá, ele pega e vende para trocar droga. Ele fala que ele é livre. Quem é livre? Aquele que crê em Deus, que tem o controle sobre o pecado através do Espírito Santo de Deus, ou aquele incontrolado, que acha que está vivendo? Satanás, ele aprisiona as pessoas, queridos. Cuidado para não ser um aprisionado de Satanás. E para concluir aqui, queridos, que não dá mais tempo, tinha muito mais coisa para falar, mas não dá mais tempo. A posição que o homem ocupa diante dos outros não é a mesma que ele ocupa diante de Deus. Sabe, às vezes você se acha tão pequeno, pastor, eu não sei nem falar, pastor, eu sou muito pequeno, mas para Deus você vale muito. A palavra de Deus fala que mais vale ganhar uma alma do que o mundo inteiro. Você vale muito para Deus. Jesus pagou um preço muito alto por mim e por você. Para você, quando você fala isso, você está ofendendo a Deus. Ah, eu não valo nada, pastor. Vale sim, vale. Senão ele não tinha vindo aqui dar vida por você. Outro ponto, a morte vem para todas as pessoas. Muitas vezes nós somos arrogantes, não, porque eu aconteço. Eu trabalho num lugar, queridos, onde que é a festa dos egos. Eu não vou falar que é numa prefeitura, é a festa dos egos. Você sabe o que está falando? Tem um irmão nosso que trabalha lá também, né? Você sabe com quem está falando? Que eu sou o chefe desse pedacinho aqui, esse quadrado aqui. Esse quadrado aqui só entra... Isso é um nada. Sabe por quê? Porque quem tem todo o poder e autoridade é Jesus. Às vezes você acha que você é a estrelinha, né? A última bolachinha do pacote. Se Jesus fechar a torneirinha lá, queridos, já era. Céu ou inferno. Deus leva os salvos para o seio de Abraão na hora da morte. Se você está firme com Jesus, tenha certeza da sua salvação. Aliás, se você está aqui hoje, queridos, ouvindo eu pregar essa mensagem, você não levantou e saiu por aquela porta, você está suportando. Então tenha certeza que você é salvo. Sabe por quê? Não por hoje aqui, mas porque você está firme com Jesus. Sabe, você está enfrentando esse conflito dentro de você, você está enfrentando tantas coisas aí, pastor, hoje não, pastor, que negócio é esse daí? Mas Jesus está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você, você é salvo. Não perca a sua salvação por nada, queridos. Você sabe quem falou essa parábola aqui? Jesus Cristo. Ele não falou isso aqui à toa. Ele não falou que você não pode ser rico, mas ele diz que você não pode ser escravo das coisas do mundo. Ele não falou que você tem que ser miserável como um mendigo. Ele está falando assim, ainda que você não tenha tudo que você precise, você receberá a vida eterna, vai reinar junto comigo, vai para o seio de Abraão. Então não abandona Jesus, não larga de Jesus. As pessoas não convertidas um dia descobrirão qual é o preço da sua alma.
O rico, ele descobriu o preço da sua alma, só que ele descobriu tarde demais. Lázaro descobriu o preço da sua alma, e para ele foi o término do seu sofrimento. Muita gente, queridos, quer milagre. Não, vem na igreja que eu quero o meu milagre. Esse milagre não é tudo não, queridos. Tudo já nos foi dado, que é a salvação. O milagre não vai te ajudar a te salvar. Tem gente que vem na igreja, recebe o milagre, vai embora, acabou. Se desvia, vai para o inferno, acabou. Mas se você vem aqui por causa de Jesus, para saber de Jesus, para aprender sobre Jesus, para ficar firme com Jesus, a sua maior recompensa já está guardada. E você vai receber pessoalmente da mão dele, juntamente com ele. A palavra diz assim, Lucas 16:31 aqui, para finalizar. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Às vezes você fala assim, ah pastor, mas se eu pregar a palavra para o meu parente, ele não vai se converter. Ele vai achar que eu sou um crentarrão, ele vai achar que eu sou um santarrão. Queridos, a Bíblia toda ela fala que o poder de Deus é a palavra de Deus. Tudo foi criado pela palavra. Apenas lance a palavra, pregue a palavra, fale da palavra. Não precisa você ser aquele chato que fica insistindo. Você tem que ir na igreja, tem que ir na igreja, tem que ir na igreja. Não, prega a palavra de Deus. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, sabe? Que a palavra é clara aqui, ó. Se não ouvem Moisés e os profetas, e no caso os profetas de Deus hoje, são os pastores, discípulos, obreiros, são todos que pregam a palavra de Deus. Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que os mortos ressuscitem. Ainda que vier lá um Walking Dead lá para, você vai ter que ir lá na igreja. Você não vai na igreja, não adianta. Ainda que você pegue um pedaço de pau e você fala assim, você vai na igreja, senão você vai tomar um couro. A pessoa não vai na igreja. Mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, queridos? Eu era um incrédulo. Eu estava numa denominação, não sei se é denominação, né, pastor? Numa igreja aí, grande, a maior do Brasil. E eu falava, esses crentes é tudo louco. Eu não gostava de crente. Eu falava, vocês são fanáticos. E aí, eu tive a felicidade, né, de ser convidado pela minha cunhada e na época lá o namorado dela. Eles me mostraram o que é o amor de Deus, o quanto que Deus me ama, que mesmo que eu falasse mal, Deus me ama do mesmo jeito. Eu recebi aquele amor e eu fui na igreja. E chegando lá eu recebi mais amor ainda. E eu estou aqui firme com Jesus até hoje, queridos. Então, aceite todo esse amor que Deus está te oferecendo hoje. Não queira receber a ira vindoura de Deus, porque Ele está te avisando hoje. Isso aqui será mostrado para você no grande julgamento, se você recusar Jesus. Mas é melhor você ouvir, seja benditos, amados do meu Pai, venham para o reino que está preparado desde a fundação dos séculos. Amém? Eu quero orar por vocês, fique de pé, em nome de Jesus, eu queria falar. Amém. Coloca a mão no seu coração. Pai amado e Deus santo, te damos graças, Senhor, pela tua palavra que foi pregada hoje, Senhor. Foi uma palavra, Senhor, difícil, Senhor, mas necessária, Pai. E eu peço, Pai, que essa palavra, Senhor, produza um efeito no coração dos meus irmãos, efeito de arrependimento, Senhor, efeito que vão levá-los a Ti, Senhor, para que eles não sejam, Senhor, levados à perdição eterna, meu Deus. Pai, tem misericórdia de mim e de todos que são pecadores, porque a Tua palavra diz que todos nós somos pecadores, Senhor. Nos perdoe, Senhor, que Teu Espírito Santo traga a nós, Senhor, a consciência do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, para que possamos não mais pecar contra Ti, Senhor. E se porventura pecarmos, Senhor, que o Senhor possa ser, Senhor, nosso Redentor, nosso Perdoador, nosso advogado diante de Deus, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, que o Senhor derrame do Teu amor, mostre para eles o quanto o Senhor ama cada um deles, Pai. Derrama da Tua unção, graça, misericórdia e saúde sobre a vida deles, Senhor.
e que teu amor, Pai, esteja, Senhor, em cada coração, Senhor. Leve-nos de volta aos nossos lares, debaixo da tua paz, da tua segurança, do teu amor. Dai-nos um final de semana abençoado. Abençoe os cultos do final de semana, Senhor, pois são para ti, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Ergue a mão bem alto, recebe a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus. E vão em paz e que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.